Se você faz isso aqui, então para agora mesmo. Olha só o artigo científico que eu encontrei enquanto estava pesquisando aqui para uma aula que eu vou dar na pós. Os efeitos do exercício em marcadores de dano tecidual. Então, o que está querendo dizer aqui? Está inferindo para nós que o exercício físico, dependendo da condição, pode gerar dano no seu intestino. Então, o que esse artigo aqui fala, gente? Esse artigo aqui está falando que existem 3 condições, pelo menos, que podem gerar dano no seu intestino. Antes de mais nada, tá? Vocês precisam entender uma coisa. Quando a gente está fazendo atividade física, o nosso sangue que estava circulando aí normalmente começa a modificar a sua circulação e vai mais para a musculatura, que precisa se mover e utilizar aqueles nutrientes para fazer o movimento acontecer. Então o músculo, ele pega todo esse sangue para ele, não todo, mas enfim, pega bastante sangue para ele, e aí onde é que vai faltar? Nas vísceras, no seu abdômen vai faltar sangue, tá? Essa falta de sangue, quando o organismo não está acostumada, ela pode gerar uma hipóxia, que é falta de oxigênio nas suas vísceras. E esse, segundo esse estudo aqui, é uma das causas, tá? De dano no intestino, tá? Então aqui tá dizendo que a hipóxia pode diminuir, então, né, esse aporte de oxigênio aqui no seu intestino, tá? E gerar uma lesão na pele, ali no tecido do seu intestino, tá? Inclusive aumentando a permeabilidade intestinal. O que é isso, gente? Seu intestino é como se fosse uma parede, tá? Ele tem uma parede, inclusive. A gente chama isso de parede intestinal. Ela é formada por células, que são os tijolinhos, eles ficam bem juntinhos. E se a gente, por acaso, começa a fazer algo ali que afrouxa um tijolo e fica meio solto, a gente está aumentando a permeabilidade. Aqui embaixo tem o nosso sangue fluindo, ó. E aí começa a entrar coisas para a tua corrente sanguínea, coisas que não são nutrientes, e isso gera doenças. Mais pro final do vídeo eu vou dizer quais, tá? Então, não é legal ter permeabilidade intestinal, isso não pode acontecer. E aqui tá dizendo que quando a gente faz um exercício de forma isolada, ou seja, quando você não tem uma regularidade no exercício físico, faz aí a cada 15 dias, uma vez por semana, 2 por semana, tá? Você tá prejudicando o seu intestino, tá aumentando essa permeabilidade e tá gerando dano nessa parede também, tá? A segunda situação de exercício físico que pode gerar dano é a intensidade. Então, se você faz um exercício muito intenso, tá? Um exercício físico aí muito forte, você tá fazendo exercício físico demais, sabe? Aquela gente que faz exercício físico de manhã, depois no meio-dia vai pra academia de novo, no final da tarde ainda faz uma corrida, sabe? A pessoa passa o dia inteiro pedalando no sol, a gente já vai falar do calor, tá? Isso também gera dano intestinal, tá? E a terceira condição que eles relataram nesse estudo é que um ambiente quente pode aumentar tanto o dano tecidual aqui, né, o dano na parede do intestino, quanto na frouxidão, né, aquela permeabilidade pode aumentar. Gente, por quê, né? Porque o aumento do estresse térmico junto com aquele estresse por falta de oxigênio acaba com a saúde do teu intestino, tá? Então assim, ó, se você tá fazendo exercício físico uma vez aí por semana, 2, vai fazer um exercício físico intenso e tá fazendo no calor, minha querida, meu querido, pare agora. Precisa ter essas 3 condições juntas? Não, esse artigo aqui viu isso, que não precisa, pode estar isolado, mas quanto pior, né, quanto mais você estiver fazendo, pior. Então pare agora mesmo, você tem que parar com o exercício físico? Não. Se você tá fazendo uma vez por semana, faça todos os dias, nem que seja uma caminhadinha, sabe? Para você aumentar a circulação na musculatura sem, né, prejudicar seu intestino. Se você tá fazendo algo muito intenso, diminua a intensidade, faça uma vez por dia, faça um exercício mais leve. E se você tá fazendo no calor, pelo amor de Deus,
para de ir a meio-dia correr, sabe, embaixo do sol, no verão. Vai no final da tarde, no início da noite que tá fresquinho, tranquilo, porque não adianta você tá ali super fazendo exercício físico, achando que tá arrasando na sua saúde, quando na real você tá arrasando com a sua saúde, tá? Porque você não vai estar absorvendo nutrientes, vai estar predispondo seu organismo a ter doenças inflamatórias. Eu fiquei de falar para vocês quais são as doenças relacionadas com o intestino danificado, né? São diversas, tá? O aumento da permeabilidade intestinal que eu falei pode aumentar, então, esse fluxo de substâncias indesejadas na corrente sanguínea. Isso aí pode gerar uma inflamação generalizada no seu organismo. O que é isso, tá? Doenças inflamatórias, doença inflamatória intestinal, tá? Dores musculares. Essa toxicidade desse excesso de inflamação pode chegar até na sua cabeça, atrapalhando aí, né, a sua mente, sua cognição. Tem muitos casos aí também de doenças autoimunes relacionadas com o aumento da permeabilidade intestinal. Então, fibromialgia, artrite reumatoide, doença de Hashimoto, TDAH, transtorno do espectro autista, tudo relacionado com a sua saúde intestinal, gente. Olha que loucura, tá? Doença celíaca, alergias alimentares. Então, você começa a facilitar para que o seu organismo reaja contra alimentos que você come diariamente, tá? Então, é muito sério isso. E a falta de nutrientes, porque o intestino vai estar ali danificado, né? Sua parede, não só aqui, mas também aqui, não vai estar mais absorvendo bem, né? Então, você vai ter baixos nutrientes, pode ter anemia, pode ter problemas de cognição, problemas de saúde mental, problemas de imunidade, enfim, um monte de coisas, tá? Então fica a dica, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, já, né, compartilha com as pessoas, comenta aqui embaixo, que daí o YouTube vai transmitir essa informação para mais gente, tá? Então, por favor, comente aqui embaixo, deixa nem que seja um olá, um coração, um positivo, tá? Para que mais pessoas possam acessar esse vídeo aqui e compreender a importância de um exercício físico de forma equilibrada, tá bom? Também deixo um convite especial para mulherada, tá? Isso aqui eu não ensino só no curso de pós-graduação, isso aqui eu também ensino no curso de saúde da mulher pela natureza, que tá com as inscrições abertas, é um curso todo online. Só que no curso de saúde da mulher pela natureza, se você andou fazendo isso aqui, tá? Que tá falando no artigo, no curso eu também explico como que você pode tratar, tá bom? Então, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.